Bom, Floquinhos, vamos falar sobre o uso da beterraba e a melhora, da performance. Então, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a beterraba ela é fonte de uma substância que ajuda a vasodilatação e inclusive até tem promessa de melhora de performance sexual. Bom, pessoal, para performance sexual tem coisas melhores, tá? Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, que tem vídeo sobre isso aqui no canal. Bom, por que a beterraba melhora a performance do nosso treinamento? Porque ela é uma fonte de óxido nítrico, que é abreviado por NO, que é uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. E isso vai ajudar a passar mais nutriente, mais oxigênio, etc. Só que isso é a teoria. Inclusive, por exemplo, o relaxamento dos vasos diminui a pressão arterial. Aí você diz, Leandro, mas eu nunca vi alguém falando, come 1 quilo de beterraba para baixar a pressão arterial. Então, é porque esse relaxamento não é num nível exacerbado e confiável que a gente pode tratar uma hipertensão. Então a gente começa a entender que você fazer esse relaxamento, e passar mais sangue ali é questionável. Porque é o seguinte, se eu restringir um pouco mais esse vaso, o sangue vai passar da mesma maneira. Ele vai passar com mais pressão, mas ele vai passar. Ou seja, relaxei. Eu vou levar mais nutriente para o lugar? Não, eu não vou. E esse é um ponto importante para a nossa análise, porque as pessoas usam a beterraba, para aumentar o óxido nítrico, para melhorar a performance no treino. Mas o que a gente sabe é que melhorar o óxido nítrico não influencia muito na performance do treino. Na verdade, é extremamente questionável pelos estudos. Então, eu quero consumir e beleza, se melhorar, melhorou, mas não é uma garantia disso. Eu trabalho com consultoria há mais de 10 anos, tá? Já tive um monte de alunos. E esses alunos, inevitavelmente, vários já consumiram. E o que a gente observa na prática? Não tem uma melhora de performance propriamente dito. Ainda que é difícil a gente detectar essas coisas, É muito fino, mas ao que tudo indica não é nada grotesco. Se existir, é muito pequenininho. Mas isso quer dizer que ela é desprezível? Não, lógico que não. A beterraba realmente ela é uma boa fonte de nitratos. E eu já vou falar quanto e qual é a dosagem que você precisa utilizar para ter alguma eficiência. E esses nitratos realmente causam vasodilatação. Então o efeito estético ele é muito legal. Sem falar que ela é muito saudável, tem bastante antioxidante, tudo isso é sensacional. Beterraba é ótimo, isso aí a gente não tem dúvida. Eu até falei sobre ela no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, porque é um alimento que tem pouca caloria. Em 100 gramas a gente tem mais ou menos 50 calorias. Então te permite comer um volume muito grande sem adicionar muita caloria, o que pode ser ótimo numa dieta de redução de gordura corporal. Só que o que acontece? Tem várias pessoas que fizeram a utilização da beterraba e fazem bons relatos de melhora de força de treino. Então, quer dizer, pode ser um efeito placebo? Pode, e provavelmente é. Mas o efeito placebo também é efeito. Então se você consome e se dá bem, pode continuar, não vai te fazer mal nenhum. Apenas compute essas calorias na sua ingestão diária, Não vai colocar uma beterrabona a mais e dane-se, porque aí às vezes você pode, uma dieta de superávit calórico, ganhar gordura, numa dieta de déficit, tirar o déficit calórico que come muita beterraba e aí você não consegue secar. Então ela tem que estar computada na sua dieta. Agora, uma coisa que é fato, que muitas pessoas experimentam, é como você consegue levar mais fluxo sanguíneo para dentro do músculo, lembrando que não necessariamente isso vai te levar mais nutrientes, mas você pode sentir um pump maior. Então quando você está executando o exercício, você sente um inchaço maior da musculatura, uma congestão, que é o acúmulo de sangue localizado. E às vezes as pessoas fazem uma associação do pump com o resultado, o que não é verdade. Mas sensitivamente falando, ou sensoriamente falando, que é uma palavra melhor, muito melhor na verdade, Leandro? Isso causa uma boa percepção. Para um atleta de corrida, parece fazer mais sentido, do que de musculação. Por quê? Porque os nitratos da beterraba, eles diminuem o volume de oxigênio necessário para fazer uma atividade física. Então isso vai requerer menos esforço do cardiorrespiratório. Então numa prova de endurance pode fazer mais diferença do que na musculação. Sobre ajudar na recuperação pós-treino, porque vai levar mais nutrientes, galera, isso não é relevante, A recuperação pós-treino demanda muito mais tempo, a menos se você for treinar costas de manhã e costas à noite, entende assim? Mas quando você vai demorar alguns dias, não é relevante. Qual é a dosagem para ser eficiente? De 4 a 10 miligramas para cada quilo que você pesa, de nitratos. Então, peso 100 quilos, algo próximo de 400 a 1000 miligramas por dia. E em 100 gramas de beterraba, Leandrão, quanto que tem?
mais ou menos, tá? Tem legal, tá? Você achou que era bem pouquinho, né? De 100 a 150 miligramas de nitrato. Então assim, imagina, uma pessoa de 100 quilos, vamos pensar na dosagem topo, né, que já é para arregaçar. A pessoa teria que comer 1 quilo de beterraba por dia. Uma pessoa de 100 quilos, comer 1 quilo de beterraba por dia, ela consegue. O duro é ela conseguir isso e comer mais um monte de outras coisas e todos os dias. Mas existe a possibilidade. E a gente está falando da dosagem máxima para uma pessoa grande. Vamos pegar um outro caso, uma pessoa de 60 quilos que vai usar a dosagem mínima. Então ela vai usar 5 miligramas para cada quilo que ela pesa, 300 miligramas. Então ela vai consumir 300 gramas de beterraba. Opa, me parece mais plausível. 150 no almoço, 150 na janta ali com arroz, feijão e carne e tá, beleza. E precisa ser necessariamente no pré-treino? Não, tá? Você pode espalhar isso durante o seu dia porque isso vai empilhar no seu organismo. Um efeito agudo, algumas pessoas relatam, melhora? Relata, mas é muito complicado, né, gente? Porque pode ser que seja efeito psicológico. Tem gente que bate, né, a beterraba, faz um suco e toma, meu, maravilha. Tem gente que faz a beterraba e toma aquela água. Não é muito completo, tá? O ideal é que você consuma a beterraba mesmo. Inclusive, você fazer a beterraba no vapor e comer ela vai tornar ela mais rica. Porque aquela água que está pigmentada, realmente você perdeu o nutriente ali. Não é nada exagerado, mas você perdeu alguma coisinha. Certo? Essa dúvida eu trouxe lá do meu Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Então, se tiver qualquer dúvida, manda para mim, @LeandroTwin. Eu vou falar agora aqui nesse vídeo um pouquinho mais sobre esse assunto de vascularização, vasodilatação, né? Dá uma conferida aqui.